Vocês já ouviram falar da história da águia? Como a águia faz para ensinar os filhos a voar? Bem, a águia, quando os filhos estão na hora já de abandonar o ninho e começar a vida deles, ela pega o filhote e joga fora do ninho. O filhote, às vezes, desesperado, começa a se bater, começa a se desequilibrar, né, no ar, porque não tem experiência ainda. Quando ele está quase chegando lá no fundo, a águia pega o filhote de novo, leva lá para o ninho, e quando ele está quase chegando ao chão e se machucando, ela pega o filhote de novo, leva lá para o ninho e joga de novo, até que ele aprenda a voar. Bem, essa história a gente deve ter ouvido muitas vezes, você deve ter ouvido muitas vezes, mas essa história não é realmente correta, não. A águia não faz assim, ela espera que os filhos tenham a condição de deixar o ninho, elas incentivam, voam ao redor do ninho, voam com comida ao redor para que ele se sinta interessado, curioso pela comida, interessado em pegar. Há um processo um pouquinho mais aí de respeito ao momento que o filhotinho dela quer deixar o ninho. Mas mesmo que fosse de verdade, né? Que mãe vai ter coragem de jogar o filho para fora da casa, fora do ninho? Nós não somos águias. Vamos falar sobre esse momento agora? Olá, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Nelma Cristina, esse daqui é o meu canal, mais que 60 amigas, e aqui nós conversamos sobre assunto que interessa a nós, mulheres. Hoje eu vou falar, como vocês já devem ter visto, sobre um problema que se chama Síndrome do Ninho Vazio. E eu vou fazer nos próximos programas, eu vou falar mais sobre essas síndromes que afetam as pessoas, não só as mulheres, as pessoas como um todo na nossa sociedade, as mais comuns. E primeiro, o que é uma síndrome? Uma síndrome é um conjunto de sintomas, um conjunto de fatores que podem indicar uma certa patologia, ou seja, uma certa doença. Aí vocês vão me perguntar, mas então a síndrome do ninho vazio é uma série de sintomas que indicam que o casal, a mulher que sente esses sintomas está doente? Não seria exatamente sobre esse enfoque que eu queria falar. Primeiro, porque nós, os psicólogos, não gostamos muito de falar que a pessoa tem uma doença. E também eu não gostaria de falar assim que nós temos sintomas de um determinado problema e nós temos que sarar e vamos sarar aquilo e vamos até nos diagnosticar para sarar. Não, porque às vezes você está se rotulando, você está se diminuindo em um problema que é um problema comum na vida. Eu só vou falar desses problemas com o título de síndrome, porque muitas pessoas sentem, muitas pessoas experimentam os mesmos sentimentos, têm os mesmos problemas, e a gente agrupando e dando um nome, vai ficar mais fácil para você lidar com isso se você estiver passando por essa situação. Primeiro, vamos falar da definição. O que seria essa síndrome do ninho vazio? E a definição é muito simples. É a tristeza que os pais, um dos pais, às vezes até os avós experimentam quando os filhos saem de casa para viver a vida deles. O motivo do filho sair de casa pode ser um serviço que ele vai ter que sair, ir para outro lugar, outro estado, outro país até. Pode ser porque o filho vai casar, pode ser porque vai estudar, pode ser simplesmente porque o filho resolveu morar sozinho. O filho ou a filha resolveram morar sozinho na mesma cidade ou em outra cidade e querem ter uma independência agora. E a gente falar que os pais vão sentir uma grande tristeza, um grande vazio, vão sentir solidão, parece que é uma coisa simples.
mas a gente entende que é um sentimento muito forte mesmo. E que pode variar dependendo do caso, dependendo de para quão longe o filho vai, dependendo de se era, por exemplo, um filho único e a mãe é divorciada, então só tinha aquele parente que ela achava que ia ficar com ela durante muito tempo, aquele filho que ela achava que ia ficar com ela há muito tempo. Às vezes até uma família muito grande, quando o último filho sai de casa, os pais se sentem realmente muito, muito tristes. Então, todos esses fatores vão impactar nesse sentimento que a pessoa vai ter. E dependendo do jeito que foi essa saída, das circunstâncias, de como vai ficar a pessoa depois, a pessoa pode experimentar falta de vontade de trabalhar, aquela falta de vontade até de viver. A pessoa vai experimentar um desânimo para começar novos desafios, para aprender outras coisas, para fazer os planos que ela tinha. Provavelmente ela podia ter alguns planos em que ela incluía esse filho, essa filha, talvez planos de viagem, ela incluía esse filho, essa filha, talvez um plano de mudar para uma outra cidade e que ela não vai querer mais para não ficar longe, mais longe desse filho que se foi. Então tudo isso vai impactar muito em como vai ficar a situação desse casal, dessa pessoa, dessa mulher, porque às vezes sim, as mulheres sentem mais essa tristeza do filho ir embora, da filha ir embora, porque geralmente é a mulher que cuida mais, que é mais cuidadora, que pensou mais, que tem mais aquele carinho, que faz a comida, é claro, que arruma a roupa, que está com tudo sempre certinho para o filho ou para a filha, é geralmente a mulher que vai sentir mais essa tristeza na hora que o filho vai embora. Agora, como lidar com essa situação? Como eu falei antes, quando a gente dá regras, eu aqui não quero dar regras, dizer que faça isso, faça aquilo, parece que a situação é muito simples e que acertar aquela situação, né, vai ser muito fácil. Primeiro, nós não acertamos a situação, nós não damos um jeito em nossos sentimentos. Sentimento é sentimento e pronto, você tem que senti-lo. Então, a primeira atitude que você tem que tomar é reconhecer essa sua tristeza, é reconhecer que é um momento difícil mesmo, é reconhecer que virão dias difíceis para você, até que você comece simplesmente a se acostumar com a falta daquela pessoa dentro de casa. Depois você se acostumar que agora a pessoa tem uma outra vida, tem um outro caminho, está seguindo em situação diferente da sua, e você se acostumar com a ideia de que isso não vai te tornar mais triste no longo do tempo, nem vai acabar com a sua vida, nem com seus planos. Só vai modificar uma situação que talvez você não tenha pensado, não tenha se preparado. Agora, como que você vai lidar com essa situação? Primeiro, como eu falei, aceitar. Depois, se você não tinha planos, faça planos só para você. Planos de crescimento, planos de conhecimento, planos de estudo, planos de trabalho, aperfeiçoamento no trabalho. Se chegou à aposentadoria, o que fazer agora com essa aposentadoria? Para onde você vai? Como você vai estudar? Ou como você vai. O que você vai fazer para ter um crescimento pessoal? Na sua rotina também, na sua vida, você tem que continuar naquela rotina. Às vezes às vezes, um dos pais fazia muita a comidinha que o filho queria, os gostos do filho, e quando o filho vai embora, ela nem sabe direito do que ela gosta. Às vezes é até muito comum os cônjuges se separarem, o casal se separar quando o filho vai embora, porque eles nem tinham pensado em construir, solidificar uma relação. Então, por isso que é muito importante a gente começar a lidar com essa síndrome antes dela chegar. Começar a se preocupar com o momento que o filho vai embora, antes realmente dos filhos irem embora de casa. Outra coisa que a pessoa pode fazer nesse momento é ir visitar os seus parentes, os seus pais, se ainda não for, ver os seus amigos, as amizades que você tinha antes e cultivar essas amizades também. Às vezes até realmente você queria ir embora para outra cidade
e agora você não se vê em condições de ir embora para outra cidade, não precisa fazer isso enquanto você não estiver 100% convencida de que você deve ir, mas quem sabe mudar de casa, mudar de bairro, é algo interessante, ou até mesmo mudar a sua própria casa, fazer uma arrumação diferente na sua casa, é bom também. Poderia ser maneiras de você lidar com essa situação. Mas tem umas maneiras erradas de se lidar com a situação que você tem que pensar que você não deve fazer. Primeiro, às vezes a pessoa não quer aceitar que está sofrendo. O que você tem que fazer então é aceitar que você está sofrendo sim, aceitar, entender esse momento, chorar, falar para as pessoas, entender que é um processo até que essa dor passe, você vai entender que é um processo que vai haver graduações dessa tristeza até que a tristeza desapareça, diminua pelo menos bastante a ponto de você conseguir lidar com ela. Outra maneira errada de você lidar com essa situação seria você pegar muitas atividades para estar em movimento, para não pensar naquilo, para chegar em casa cansada. Às vezes a pessoa vai pegando muitas atividades, muito serviço fora de casa, vai se sobrecarregando, vai se estressando, e ao invés de você resolver esse problema, que é a falta, a tristeza por causa do seu filho ou dos seus filhos, você vai colocando outros problemas no lugar, que vai ser um estresse, uma exaustão, que você não vai conseguir depois lidar também com isso, vai ser um problema a mais. Às vezes ter atividades que não vão te ajudar, como por exemplo, começa a fazer jogos online para lidar com a ansiedade, né, começa a fazer aqueles joguinhos online que às vezes deixam mais a pessoa mais nervosa ainda, ou a pessoa que fuma voltar a fumar, ou quem bebe voltar a beber, se você já tinha parado com isso, ou fazer mais disso se você já, né, fuma ou bebe, exacerbar esse seu vício por causa dessa situação, ou começar a ter muitos mais canais de YouTube, de Instagram, de TikTok, assistir mais, ficar mais nas redes sociais, no Facebook para lidar com essas situações, você vai lidar com essas situações fazendo isso, mas você vai lidar de uma maneira errada. Outro erro que se comete é você, sem perceber, se queixar muito para o filho quando ele liga, quando ele vem na sua casa, se queixar, falar muito, fazer aquela chantagem emocional para o filho ficar se sentir pesado, sabe? Porque fazendo isso, às vezes você vai afastar esse filho que você ficou triste dele sair de casa. E ele vai te visitar menos, vai entrar menos em contato com você, porque sabe que você vai fazer essa chantagem, vai dizer que está doente, que está cada vez mais doente, ou que ninguém liga mais para você, que você agora é uma inútil. Esse tipo de chantagem emocional não ajuda. Procure não fazer isso. Se seu filho foi embora, ele tem direito de ir, mas ele vai voltar para você de uma outra maneira, dando esse carinho, dando feedbacks, ligando e tudo mais. Se você começa a se queixar muito para ele, até isso você vai se afastar. Outro problema é quando a pessoa fica falando do filho ou da filha para outras pessoas como se o filho ou a filha estivesse morta, sabe? Como se tivesse acontecido algo pior, com aquela tristeza, aquele pesar. Não faça isso. Entenda dentro da sua psique que seu filho, sua filha tinha esse direito de ir. Ele não está perdido para você. Ele está seguindo a vida dele, não precisa você ter esses sentimentos assim de tristeza extrema porque eles foram embora. Aceite esse momento. Outro problema é quando o pai ou a mãe, na verdade, não deixa que o filho corte os laços. Eu assisti em um dos programas reality do Me Poupe da Natália Arcuri, uma situação que eu não tinha visto. O filho saiu de casa, casou, tinha problemas de endividamento e tal, e um dos motivos pelos quais o filho não conseguiu emprego é porque o pai não parava de dar uma mesada para ele. É claro que ele tinha uma dificuldade de encontrar emprego e tudo mais, mas o pai não parava de dar dinheiro para ele, uma mesada, e ele não se sentia tanto na obrigação de ter um emprego. Foi preciso chegar uma outra pessoa, no caso a Natália Arcuri, a sua equipe, falar para ele, falar para o pai, e com todo o jeitinho para o pai não se magoar,
porque ele queria continuar dando uma mesada para o filho. E isso é um erro que os pais fazem. O filho tem que aprender, quando ele sai de casa, ele tem que aprender a voar com as próprias asas. Ele tem que passar dificuldades para aprender a lidar com essas dificuldades. Ou seja, você tem que deixar o seu filho aprender com os próprios erros, aprender com as próprias experiências, senão ele não cresce. Sem as dificuldades que ele vai passar, não haverá crescimento para o seu filho, você tem que deixar. Outra situação parecida com essa não seria até dar dinheiro, mas, por exemplo, querer resolver todos os problemas do filho. Falando assim, por exemplo: "Ah, você não consegue, lavar sua roupa? Traga a roupa aqui que eu lavo". Ou se o filho foi casar e tem um bebê, você ficar com o filho durante todo o tempo, o filho do seu filho, né, o seu neto, você vai ficar com o seu neto durante todo o tempo sem pensar nos seus planos. Então, resolvendo, assim, todos os problemas que podem acontecer com seu filho também é não permitir que ele cresça. Então, na verdade, ele se foi, mas você não rompeu os laços com ele, porque você não consegue lidar com essa situação. E ao final, como eu falei, isso são maneiras erradas de você lidar com a situação, mas a maneira correta mesmo é se conscientizar de que o seu filho, a sua filha é um ser agora adulto que tem esse direito de passar por essa experiência. E você, como mãe, ou você e seu marido, né, mães, pais, avós até que tomavam conta das crianças, saberem que agora esse serzinho que foi embora, ele precisa de você em um outro nível de relação. Porque os filhos sempre vão precisar dos pais, dos avós, dessas pessoas que foram o apoio dele no começo da vida. Ele precisa agora do pai, da mãe, como referência, como orientação, como um tirador de dúvidas na maneira como ele vai lidar com os fatos da vida adulta agora. E essa orientação, é uma ajuda, é um apoio. Não entre na vida do seu filho, não queira resolver os problemas para ele ou falar como ele deve resolver os problemas, porque senão a gente cai em mais um erro. Você tem que entender que os pais são muito importantes sim na vida dos filhos, mas vai chegar um momento em que eles vão ter o direito de ter a própria vida deles e como referência ele vai aprender como ele vai lidar com essa situação quando os filhos deles forem embora. Porque assim como você já passou por isso, já deixou a casa dos seus pais, viveu a sua vida, criou os seus filhos, o seu filho também um dia vai ter que lidar com essa situação. E o jeito como você está lidando agora vai dar uma base para ele. Porque isso é o bonito da vida, a dinâmica da vida, né? A gente vivendo, ensinando, aprendendo com essa experiência e passando essa experiência para as próximas gerações que precisam tanto. Essa geração que está vindo, geração Z, precisa muito da orientação, precisa muito de exemplos, de bons exemplos, de valores, precisam de pais que também estejam centrados, equilibrados, para poder passar esse equilíbrio para essa próxima geração. Então, como eu falei, agora eu vou falar mais de síndromes, nos outros programas eu vou falar de outras síndromes que você vai achar interessante. Se você tiver curiosidade de saber de alguma outra síndrome, pode falar que a gente vai falar assim, mesmo que eu não saiba, eu pesquise e vamos falar assim de outros problemas, tá bom? E agora me conta, o que você achou? Você conhece alguém que esteja passando por esse problema? Você já passou? Está passando? Como que você está lidando com isso ou como você lidou com isso? E eu agradeço muito por você que ficou até aqui, pelo carinho que as pessoas estão demonstrando, pelos feedbacks. Se você puder me dar um feedback aí, um feedback positivo ou negativo, me fale o que você está achando, tá bom? Deixa aqui nos comentários para a gente ir ajudando e nos ajudando e crescendo no processo. Muito obrigada. Se você puder, você já sabe, né? Você deixa um like, se inscreve no canal e compartilha aí para outras pessoas poderem receber também conteúdos bem pé no chão e tratados de uma maneira mais leve
porque de pesada basta os problemas que nós passamos, não é? Então, muito obrigada e até o próximo programa.